A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, com toda a sua família e com todos nós. Graças a Deus, mais uma vez aqui o Pastor Silas com você. Hoje, 6/6, né? Estamos aqui nessa sexta-feira para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O programa da Igreja Cristã Palavra Viva. E hoje nós vamos tratar sobre a libertação juntamente com o novo nascimento. É interessante nós entendermos que Deus ele tem planos imensuráveis para cada um de nós. E às vezes nós nos perguntamos o que é o cristianismo? O que é ser um cristão autêntico? Que papel representa esse cristão numa sociedade como esta? Como pastor há 22 anos, minha fé já vem ao cristianismo, ao processo evangélico, 33 anos. Eu posso dizer para você que as igrejas mudaram muito. As igrejas evangélicas sofreram uma mudança muito grande, muito brutal. E essas mudanças que elas sofreram exatamente faz jus de um processo que eram preceitos de homens que estavam dentro dessas igrejas. Eram dogmas, eram cacoetes, e que o tempo desgasta e acaba tirando isso do meio aonde estava colocado, porque não é a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece. Eu me lembro um tempo em que um membro, se ele cometesse um pecado, ele era excluído da igreja. Então, essa palavra, ela foi colocada errada por homens. O que deveria passar em processo com este homem era ele levá-lo a ter uma experiência maior, porque o erro ensina a nós ou bem ou mal. Você há de admitir comigo sobre esse processo. Se você não admitir que o erro ele me ensina ruim ou me ensina o bom, então eu estou errado. Porque o erro das pessoas ela tem que contribuir para alguns fatos, né? E o processo da igreja, a cada vez você observa que aquela pirâmide vai se desmontando. E graças a Deus parece que o evangelho vai se preservando. Em poucos lugares, mas estão se preservando. Então nós falaremos hoje sobre libertação. E o meu objetivo aqui não é ofender ninguém. O meu objetivo aqui é pregar o evangelho. Eu acredito que você, quem sabe, às vezes sai até mais cedo do seu trabalho, para chegar aqui para ouvir uma palavra do pastor Silas. E claro que o meu objetivo é ensinar você. Preste bem atenção, não existe trevas. O grande problema que o homem tem que entender é o seguinte, não existe trevas. O que existe é ausência de luz. Quando a terra estava em trevas e que Deus aparece, as trevas vão embora. Por isso ele fez separação entre luz e trevas. Por quê? Porque a treva só existe onde não há manifestação dele, que é luz. Você há de convir comigo. E onde é que está o mal? Do lado das trevas. Aonde é que está Satanás? Do lado das trevas. Aonde Deus não se manifesta, permanece em trevas. Quando você acende uma luz num lugar, num quarto, em que você não consegue ver as coisas direitas, exatamente está dizendo a mim e a você. Está sobre trevas. Tem que ter uma luz suntuosa para que você enxergue. Então, o evangelho, ele foi colocado exatamente para isso, meu filho. Para que nós possamos enxergar. Diz que aonde, na região das sombras da morte, repousavam a morte. Então veio a luz na sombra da morte, iluminou a vida, e todos aqueles que receberam a vida, e em Cristo Jesus. Olha, o que nós vamos ouvir agora aqui, essa palavra, é uma coletânea de ensinos, né? Graças a Deus, Deus tem me dado muita graça com a palavra. E eu louvo a Deus por isso, a Ele toda a honra, toda a glória, não cabe a mim. Sou um humilde servo, um instrumento servo, né, e que Deus não precisa de mim, mas Ele me capacitou para me usar. E se eu não quiser fazer, Ele coloca outro no meu lugar melhor do que eu, com certeza. Então, eu quero que você entenda o seguinte, Jesus, Ele é uma semente superior. Se eles matassem Jesus 200 bilhões de vezes, Ele ressuscitaria. Como ele disse em João no capítulo 13, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Jesus estava dizendo o seguinte, eu vou morrer para gerar vida para muitas pessoas. Agora, a minha vida, ninguém a tira. Eu entrego e a tomo quando eu quiser. Então Jesus, ele era de uma semente superior. Ele não nasceu do sêmen como nós.
ele nasceu de uma semente superior. Se matassem Jesus bilhões, trilhões de vezes, ele ressuscitaria, porque ele é a vida eterna. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Pai querido, neste momento, a cada vida que nos assiste, a cada vida que se faz presente neste momento, escutando a Tua palavra, venha, Senhor, abençoar, iluminar, que os corações se convertam, que vidas sejam transformadas. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, dai a bênção e a paz. As pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão feridas, machucadas, toca-lhes ao coração. Em nome de Jesus, amém, amém. Bom, nós então vamos para a meditação da palavra de Deus, tá certo? Vamos meditar nela, o Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 1, que nos diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Palavras de Jesus. O Evangelho de João é um evangelho que ele foge do sinotismo. O que é sinotismo? Os três evangelhos que antecedem o de João, que é Lucas, Marcos e Mateus, eles são sinóticos. Eles escreveram praticamente vendo os mesmos fatos de Jesus. A palavra sinótico, ela tem a comparação de que aquela escritura, a visão formal de uma literatura em que vários personagens estão escrevendo, eles se compactuam vendo no mesmo processo. Então vem a palavra sinotismo. João, ele foge desse processo sinótico. Ele escreve algumas passagens que não estão dentro dos outros três evangelhos. E isso é que fala verazmente da verdade dos quatro evangelhos, porque ambos escreveram praticamente o que viu. Lucas, por exemplo, escreveu com informação em alguns dos apóstolos, e Marcos escreveu à luz do que Pedro disse a ele. Já Mateus escreveu aquilo que viu. Tanto é que o evangelho de Mateus prega dizendo que tinha um malfeitor, né, no momento, reivindicando a Cristo. Mas no início ele fala que os dois zombavam de Jesus e que um se converte mais lá na frente. Interessante nós notarmos isso, porque isso fala as verdades do Evangelho, eles escreveram aquilo que viram. Bom, o assunto hoje é sobre sexta-feira, um dia em que todo mundo, pela a tradição nossa, a cultura nossa, é um dia macabro, né? É um dia maligno, é um dia tenebroso, é um dia perturbador. Sexta-feira as coisas tudo acontecem de ruim, segunda-feira braba, o pessoal tem esse comentário. Isso é superstição, crendices supersticiosas. Na realidade, se existe dia santo, então tem dia encapetado, endiabrado? Ora, não existe dia endiabrado. Todos os dias são santificados, Deus santificou todos eles lá no Gênesis. Todos os dias são santos. Acontece que nós somos atrapalhados e fazemos um monte de coisa errada em cada dia que nós achamos que devemos fazer. E aí nós escolhemos um dia para nós falar, agora nós somos santinhos hoje. Então, olha, muito cuidado com isso, que as coisas nós temos que entender que se um dia nós temos que nos comportar, comportemos em todos os outros. Se nós santificamos um dia, santificamos o ano inteiro, então, para que as coisas sejam abençoadas na nossa vida, tá certo? Bom, esse Nicodemos, Jesus o tratou de mestre. Provavelmente ele era um grande mestre dos judeus, um farisaico. Ele fazia parte dos fariseus. Tanto é que ele procura de noite vir ter Jesus, encontrar Jesus, porque se ele fosse pego pelos amigos, né, porque tinha suas credenciais farisaicas, ele seria complicado. Poderia ser expulso da sinagoga. O nome Nicodemos significa homem do povo. Então ele tinha uma popularidade muito grande com o povo, esse Nicodemos. Era um homem que praticamente foi eleito para ser uma pessoa voltada ao processo judaico, farisaico, com uma rotação desse povo, desse próprio povo. Ele tinha um carisma muito grande do povo, era conhecido, então ele foi de noite ter com Jesus. Meus filhos, é interessante o seguinte, que Nicodemos, ele sentiu muito interesse em conversar com Jesus, embora naqueles dias crescia muito a rivalidade de fariseus contra Jesus, pela maneira em que Jesus começava a fazer e pregar o seu evangelho. Jesus, por exemplo, ele trouxe alguns ensinos que quebravam a tradição do processo da lei cerimonial deles, dos judeus. Porque eles
implantaram no próprio sistema uma negociação de pecados com o próprio povo. Por exemplo, você encontra lá em Mateus, quando Jesus ele encontra com eles e bate de frente com eles, eles dizendo o seguinte: aquele que amaldiçoar o pai é uma oferta para a igreja, quando que a pena na lei moral era a morte. Então já lá nos tempos de Cristo, eles já estavam negociando com o evangelho, já negociava com a lei. E fazia-se pagar o indulto, né? Negociar com os indultos, negociar com os crimes que tinham feito. Havia finanças para bancar esse processo, né? E a igreja aceitava isso de coração aberto. Cristo chega batendo de frente e os fariseus sentem os cofres da igreja sendo desfalcados, né? E aí a coisa complicou, Jesus, então, ele começa seu relacionamento com Nicodemos, e tudo isso, geralmente as conversas à noite, eram feitas na classe média alta, era feito nos andares superiores, né? Então, provavelmente, Jesus estava num lugar onde estava mais a sós. Nicodemos, movido de muita prudência, ele indaga Jesus: olha, ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não estiver com ele, tá certo? Interessante que Nicodemos, ele tratava da lei, da causa e efeito. Ele tratava desse processo. Você cuidado com isso, porque muitas das vezes nós achamos o seguinte: ó, está acontecendo um sinal nessa igreja aqui, Deus está aqui. Eu quero te lembrar que o diabo, ele faz milagres. Se ele tem poder para se transformar em anjo de luz, meu filho, quanto mais curar a enfermidade. Esse não é o sinal, esta não é a marca de que Deus está neste lugar na vida dessa pessoa. Também uma pessoa que recebeu o milagre, isso não quer dizer que ela é uma pessoa abençoada. Pelo contrário, você encontra Jesus batendo de frente exatamente pela incredulidade deles em busca de sinais. Quanto mais o ser humano está buscando sinais e milagres, principalmente para o corpo físico, ele está nessa desespero que o ser humano fica em buscar milagres para o corpo físico, ele está deixando claro que ele é incrédulo. E a incredulidade é tão grande que eu te digo o seguinte: se milagres, expulsar demônio, fosse realmente garantia de salvação, Jesus fala lá em Mateus: naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome falamos novas línguas. Ele diz: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Jesus sabia que eles iam usar isso para enganar no reino das trevas. O que verdadeiramente assegura a salvação, pastor, e a maldição não vir sobre mim, o mal de uma sexta-feira, uma macumba de uma sexta-feira não chegar na minha vida, é o que nós vamos falar aqui. Mas quero voltar sobre a segurança de você não confundir causa e efeito. Olha, está tendo ali uma marca ali que acho que Deus está naquele lugar. Esse Nicodemos veio procurar Jesus, esse homem do povo, porque viu os sinais que estavam acontecendo. Ele disse: olha, isso não pode acontecer se Deus não estiver com essa pessoa. Ele caiu nessa malha, filho. E Jesus não tratou com ele de sinais. Jesus tratou com ele sobre um novo nascimento. Jesus deixou de lado a questão dos sinais. Se sinais fosse tão importante e as pessoas assegurassem sua salvação, o que você me diz de Judas, que expulsou demônio, curou enfermos e vendeu Jesus por 30 moedas de prata e se suicidou? O que você diz disso? Você seria um seguidor de Judas? Você seguiria Judas? Se você encontrasse ele, tivesse fundado uma igreja, você iria atrás dele? Então, um suicida? Como é que fica isso, pastor? Isso não assegura a salvação. Outro detalhe da descrença por ver sinais e fazer sinais. Pode procurar na Bíblia. Tomé, o físico, o cientista, o ateu, acreditava o quê? Nos sinais, na causa e efeito. Acreditava no processo. Não, isso aqui só pode ser de Deus, porque isso aqui, a física não tem como explicar. Então, isso aqui Deus deve estar aqui mesmo, tá? E aí? Você vê Jesus aparecendo para ele depois de ressurreto? Mostra o lado furado? Mostra as marcas na mão? Cadê a história de Tomé? Sendo que ele orou, expulsou demônios, curou enfermos. O sinal da pessoa ver e acreditar na matéria, como se torna ele tão descrente assim? O Tomé, depois de ter visto os sinais de Cristo, e ele disse, Jesus ainda disse para ele: Tomé, agora você crê porque você viu? Porque Jesus sabia que ele não acreditava ainda. Jesus sabia que ele não confiava em Jesus ainda. Ele disse: olha, porque você viu, você creu, Tomé? Mais bem-aventurado é o Silas, mais bem-aventurados são aqueles humildes como você, que não precisou de sinais nenhum para crer. Você creu no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa, porque a sua fé é maior do que receber no corpo um milagre.
Isso é maravilhoso. Cadê a igreja que Tomé dirigiu? Cadê os sinais que ele continuou fazendo? Incrédulo. Viu tantos sinais, fez tantos sinais, realizou tantos sinais. Acabou, você nunca mais vai falar de Tomé. Terminou o ministério de Tomé. Então, meu filho, esse é o grande processo. Jesus chamou essas pessoas para deixar uma lição de vida para nós. Vamos então aqui a alguns quesitos que são importantes para que nós possamos desvendar esse processo. Meu filho, primeiro você precisa entender uma coisa. Você é verdadeiramente um cristão? Cadê as marcas de Cristo na sua vida? Preste atenção, eu disse aqui numa mensagem, olha, até depois, se você quiser adquirir essas mensagens, olha, elas são abençoadas, viu? Porque aqui o nosso objetivo é pregar o Evangelho. Se você quiser adquirir, comunique conosco lá na igreja, carinho, vou passar para você. Porque afinal de contas, isso aqui, o objetivo é abençoar as pessoas. E a aula que nós vamos dar aqui sobre essa matéria é tão profunda que talvez é muita coisa para você perceptar, mas é abençoado. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte. Você já teve amizade com uma pessoa que você perde a amizade com essa pessoa por fazer alguma coisa que você sabia que ele não gostava, ela não gostava? Você já teve um amigo, uma amiga que você anda muito com ela e você passa a descobrir que você tem algumas atitudes, faz algumas coisas que ele não gosta, ela não gosta? Já observou isso? Já percebeu que você perdeu a amizade com uma pessoa assim? Uma pessoa era tão bacana, essa pessoa te ajudou tanto, mas de repente você fez alguma coisa que ela não gostava e a amizade foi interrompida. Então, filho, o primeiro processo que marca que você é uma pessoa salva não é obras. Presta atenção, não é obras. Presta atenção, obras, eu disse aqui num programa, existem muitas obras que elas estão sendo realizadas por algum motivo. Presta atenção. Por exemplo, você pode ajudar alguém, eu já ajudei alguém, certo? Com toda a sinceridade como pastor, eu já ajudei alguém porque eu vi que aquela pessoa estava num lugar fora de hora, arrisquei, de certa forma, a minha privacidade, me coloquei em risco de um assalto, né? E aquilo de noite, fora de hora, numa estrada, ajudei aquela pessoa porque fiquei com dó, porque ela podia sofrer ali um mal de uma pessoa má. Então, sendo uma pessoa boa, fui lá ajudar. Já existe aquela pessoa que faz uma ajuda para a pessoa para receber um elogio dela, porque ele é carente de um elogio. Já existe outra pessoa que faz uma obra de caridade para as pessoas para galgar uma posição, se eleger em cima daquela obra que ele fez. Já existe outra pessoa que faz uma obra porque é o seguinte, ela é piedosa. Ela é uma pessoa que tem piedade das pessoas. Está detectado um bom sinal, então, na sua vida, porque você é uma pessoa piedosa. Você não está fazendo aquilo para se promover, você não está fazendo aquilo de dó, você está fazendo aquilo para assegurar que você é uma pessoa piedosa. Tá? Porque existem pessoas também que fazem uma obra para o outro porque ele é humano. Então ele sente as necessidades humanas e ele faz. Então esse tipo de obra não tem efeito nenhum com o mundo espiritual de Deus. São obras que nós fazemos aqui entre a humanidade. Agora, vamos entrar por um caminho para nós descobrir algumas atitudes aqui nesse contexto que Jesus está ensinando sobre as realizações do novo nascimento. Presta atenção. Se você precisar voltar a um ventre materno e nascer de novo para você se regenerar e melhorar, você está invalidando a morte de Cristo que veio para redimir nós desses pecados todos, para melhorar nossa qualidade de vida, porque o que Jesus estava tratando com Nicodemos era um nascimento da palavra, porque a palavra carrega como símbolo de água. Lembra quando os pés de Pedro foi ser lavado, ele queria que lavasse o corpo inteiro? Jesus falou, não, você já está limpo pela palavra. Agora eu estou lavando os seus pés que está empoeirado. E isso simboliza lavar os seus pés, Pedro. É o perdão dos pecados cometidos dia a dia na sua jornada. Nós fizemos essa caminhada, sujamos os pés, eu estou lavando ele como estou te perdoando os seus pecados. Só o Filho de Deus tem poder para redimir pecado, Pedro. Aí ele ficou quieto e aceitou. Então entenda bem aqui, preste atenção. As tábuas do tabernáculo eram de Acaia e elas eram revestidas de ouro. Estava falando do novo nascimento, filhinho. Ali estava o ensino, aquelas madeiras, elas estavam dizendo que elas eram o processo do novo nascimento, lá no tabernáculo, feito lá no deserto. Aquela madeira, ela foi trabalhada, lapidada, enfim, mas era a natureza humana. Era uma tábua, uma madeira que o caruncho poderia comer. O que precisou ser feito nelas para permanecer até o dia que o tabernáculo foi desmanchado, quando Salomão construiu o templo? Não tinha caruncho, não tinha bolor, não tinha defeito aquelas tábuas, porque ela foi revestida de ouro.
Isso fala do nosso nascimento com o Espírito, porque o ouro na Bíblia representa o Espírito Santo. Então, quando aquela tábua foi revestida de ouro, ela simboliza nós com o processo do novo nascimento. Aquela tábua ela foi presa em 4 engates, 2 de prata num cantinho embaixo e 2 de prata em cima. Por quê? Para ela ficar de pé, ela precisava do sacrifício de Cristo. Aquela prata fala do resgate que Judas vendeu Jesus, a peça de prata. Sempre no tabernáculo, no templo, quando aparecia a palavra prata, simbolizava o resgate que Cristo pagou por mim e por você. Vamos entender isso, filhinhos. É muito claro a palavra de Deus. Bom, entendamos aqui então o seguinte, quando Jesus está falando sobre novo nascimento para Nicodemos, ora, se eu volto ao ventre e eu vou 6, 7 vezes nascendo de novo para poder me redimir e ser uma pessoa melhor, eu estou banindo a obra de Cristo. E outra coisa, então eu posso me regenerar por mim mesmo. Eu posso melhorar por mim mesmo. Então não precisa nem de fé, nem de crença. O próprio sistema filosófico, a qual está ensinado pela tradição e pela religião e pela filosofia, então isso aí fará com que eu seja uma pessoa melhor. Você imagina se eu pudesse voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo com essa cabeça que eu tenho hoje, com essa inteligência que eu tenho hoje. Pensou um garoto de 1 ano de idade com uma inteligência sobrenatural, um fenômeno, saber o que é certo e o que é errado? Então tá. E uma outra colocação, filhinho. O mundo só está piorando, meu filho. Como é que as pessoas estão se regenerando? E outra coisa, se reencarna, como é que Deus então fez 2? Ele teria que ter feito uma terra inteira lotada de gente para ir diminuindo, porque cada vez que se redime, então vai para o paraíso. Olha, tem alguma coisa errada nessa filosofia. Vai procurar saber melhor, você vai entender. Agora, aqui quero tratar com você sobre o processo de Cristo. Ele estava tratando com Nicodemos o quê? Nicodemo, você está confundindo causa e efeito? Você está confundindo milagre? Olha, milagre está acontecendo, filho, pela incredulidade de vocês, filho. Esses milagres estão acontecendo, meus filhos. Uma certa vez eu orei para uma criança, filho, olhei para uma senhora cancerosa, orei para um homem que estava possesso com câncer, estava para o caos da morte, não dava em laudos na medicina. Oramos, Jesus libertou aquele homem, não era câncer, era um demônio. Agora, isso não assegura que eu estou salvo. Isso não diz que Jesus está na minha vida. Porque as pessoas confundem essas coisas. Como é que você sabe que você é uma pessoa cristã? Porque tem uma coisa, meu filho, você às vezes só tem o título de cristão. Você está dentro de uma igreja fazendo tudo que as pessoas no mundo lá praticam de pecado, de erro e de libertinagem. Você vive uma vida dentro da igreja como se fosse uma vida preguiça do mundão. Uma vida que está destituída de Deus. Mas você carrega um título. E esse título nada mais é o quê? Um nome que marca a sua vida pelo fracasso. Porque se Cristo verdadeiramente estivesse na sua vida, você seria uma pessoa transformada. Porque onde entra Cristo, ele entra para transformar, para mudar. Cristo não entra numa vida para fazer ela continuar sendo uma vida fracassada. Me lembro que o dia que Cristo entrou na minha vida, meu nome estava no Serasa. Faz 33 anos que ele não foi mais. Nunca mais foi. Agora, eu não estou dizendo para você também que isso assegura a minha salvação. Não é isso não. Eu estou dizendo para você que a linha mestra que Deus te dá, numa sabedoria para você começar a conduzir sua vida é muito grande. Porque Ele não trabalha só na questão do Espírito dentro de nós. Ele quer que também esse corpo comece a desfrutar os 100 vezes nessa vida. Porque o que você entende em 100 vezes nessa vida quando Ele promete na sua palavra? É você conseguir fazer do seu salarinho, você construir o seu sonhozinho, você fazer a sua casa, você ter o seu carrinho, você não ter o nome no Serasa, você não ter ninguém batendo na porta para te cobrar, entendeu? Então você vai conseguindo administrar esse consumismo desenfreado. Cristo, quando te dá isso, Ele te dá uma esposa abençoada, Ele te dá um esposo abençoado, Ele faz de você uma bênção. Então, filho, na verdade, Cristo ele veio para mudar a nossa história. Cristo ele veio para mudar a nossa vida. Ele não veio simplesmente para curar seu problema que está na perna, seu problema que está nos olhos, seu problema que está na mente, seu problema que está no coração. Não é isso só que ele quis. Essa cura, ela pode ser um efeito, sim, de que ele realmente, ele até tem um amor por você. Ele não quer ver você sofrendo, ele te dá a saúde. Mas os grandes sinais caracterizados, por exemplo, Jesus quando chegou em Dalmanuta, eles não quiseram deixar Jesus entrar, falou, se você não fizer sinais, nós não deixamos você entrar aqui. E ele virou o barco e falou, vamos embora. Ó geração incrédula e perversa, não será dado a vocês senão outro sinal, o sinal do profeta Jonas. Assim como ele teve 3 dias no ventre da baleia, assim 3 dias também o Filho do Homem estará no ventre da terra. Olha que sinal que Jesus deu para eles. E nem assim eles acreditaram depois.
Então, filho, sinais, o nosso corpo não dá caracterização, viu, de que você verdadeiramente está salvo. Então vamos pegar aqui o seguinte, presta atenção. Nicodemos, ele entende apenas no seu intelecto que, seguindo a lógica da causa e efeito, de que coisas começam a acontecer dentro de uma igreja, e que eu estou envolvido nessa igreja, e que eu estou envolvido nessa fé, nessa religião, Deus está ali. Por que ele veio atrás de Jesus? Porque o processo da sua igreja estava morto, estava morrendo. Olha, não adianta você querer pegar, presta atenção, Jesus ele deu um ensino profundo sobre a questão das religiões. Jesus ele disse assim, não se coloca remendo novo em pano novo. Jesus estava falando da religião. Estava falando da religião, filho. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque se você colocar um remendo novo num pano velho, rasga mais o pano velho e o buraco fica maior. Se você colocar um vinho novo dentro de um odre velho, a hora da fermentação estoura tudo. Então presta atenção, quando Jesus ele deu ensino isso, ele deu esse ensino nessa lógica, ele estava tratando sobre a igreja, sobre a religião. Não adianta uma religião querer se renovar. Não. A religião ela tem que pegar as veredas antigas, a palavra de Jesus. Ela tem que seguir o evangelho de Jesus. Não adianta ela querer pôr um remendo novo. Olha, vamos dar uma mudada aqui no negócio, vamos ver se nós conserta aqui o negócio. Não. Não tem como, filho. O caminho que nós temos é de procurar nas veredas. Foi o que Nicodemos fez. Nicodemos é um seguidor anônimo de Cristo, até o dia em que ele ressuscita. Aí você encontra lá João dizendo, Nicodemos, um deles. Aí ele abre mão do farisaísmo e abraça Jesus. Por que você não é um autêntico cristão? Vamos a algumas características primeiro. Você tem vergonha de levar a Bíblia para a igreja. Por quê? Não quer que os amigos te vejam com a Bíblia? Mas quando você estava com a latinha fumando crack, quando você estava com a latinha na mão bebendo cachaça, você não tinha vergonha. Por que você se envergonha agora de carregar a Bíblia? Hein? Então, não adianta você pôr uma placa nas costas e no peito dizer cristão. O apóstolo Paulo, ele deixou bem claro, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Eu me lembro quando criança, eu me lembro na escola em que as pessoas, elas criticavam por eu ser filho de evangélico. Existe uma questão onerosa de você ser cristão. Existe, uma questão, um custo. A palavra oneroso significa aquilo que vai custar, né? Então, existe um custo para você ser um cristão. Existe um preço, uma renúncia. O novo nascimento é uma renúncia. Como é que o diabo ele não vai jogar uma maldição sobre você? Como é que o diabo ele não consegue jogar um mau olhar sobre você? Como é que o Salmo 91, porque o Salmo 91 foi escrito para Jesus, ele é a proteção do Cristo na terra. Como é que esse Salmo 91 ele tem poder sobre a minha vida? Quando o Salmo 23 está em atitude na minha vida, o Senhor é o meu pastor. Quando o Salmo 1 está condizendo com a minha vida que não anda segundo o conselho do ímpio. Interessante isso. Então vamos lá. Se você é uma pessoa que diz ser um cristão, por que você sai da igreja e vai para barzinhos, vai para festa rave, vai para bordéis? Como é que é esse negócio? Jogatina? Se você é uma pessoa que serve a Cristo. Preste atenção, um dos fatores importantes que me marca o novo nascimento, que eu sou uma pessoa de Deus agora. Aquilo que eu descobri que era errado e que minha carne gostava de fazer, agora eu não consigo fazer mais, porque eu não gosto daquilo mais também. Você faz como cristão algumas coisas que a sua carne gosta? Hein? Você tem algumas práticas afáveis, desejáveis, concupiscências, apetites que o mundão aí fora pratica? Traição, prostituição, bebedeira, murmuração,
Pega lá em Gálatas os frutos da carne. O que é os frutos da carne? Idolatria, prostituição, feitiçaria. Sabe, quando você estuda sataniologia, a sataniologia ou demoniologia, quando você estuda esse processo, você estuda o prazer da concupiscência da carne. Não pense você que para você ser um satanista, você precisa levantar um altar, cortar sangue, jogar lá e falar, eu sou satanista agora. Não. Basta que você siga o curso da sua natureza humana, as vontades e prazeres que você tem vontade de fazer. Basta você seguir isso. Basta você ir em frente com os desígnios que esse corpo quer. Namorar por diversão, brincar com o sentimento das moças, dos moços. Pegar lá momento de droga, conversa fiada, jogando fora, usando droga, tempo passando. Pega seu salário todinho quando vem, deixa os filhos com necessidade, vai pra jogatina, vai pro boteco gastar tudo na bebida. Basta você fazer isso. É a sataniologia. Sataniologia é você fazer os desígnios da carne. É você fazer os domínios que esse corpo quer. O que é ser um homem que serve a Deus? É você procurar reconhecer o que é errado, o que desagrada a Deus. Então tá, você teve um amigo, uma amiga, que eu disse aqui no começo, que não gostava de tais atitudes que você fazia, perdeu a amizade com ela. Quando você começa a andar com Deus, quando você começa a viver com Deus, quando você começa a estar com Deus, e você começa a ter algumas atitudes, como disse João, aquele que ama os prazeres da carne é inimigo de Deus. E aqueles que amam a Deus, eles não amam os prazeres efêmeros da carne. É isso que o João estava explicando. Quem quiser ser amigo dos prazeres da carne, constitua-se inimigo de Deus. E quem quiser ser inimigo dos prazeres da carne, seja ele então agora amigo de Deus, porque ele é amigo de Deus. Então, é muito simples nós entender o novo nascimento. O que é um novo nascimento, pastor? Ué, novo nascimento é você, com essa idade que você está, com a idade que eu estava, 20 anos, reconhecer que eu estava levando uma vida errada e começar agora uma catequese pelo Evangelho, pelo que diz o Evangelho. Olha, batismo não te salva. Não te salva, filhinho. Não adianta você ir numa igreja e falar, eu quero ser batizado. E você se batiza e faz uma aliança. Eu disse aqui, olha, Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, deixa claro, o que ligar na terra será ligado no céu. Que jeito que liga na terra? Com o Evangelho, com a palavra de Deus. A partir do momento que eu deixo de praticar as obras pecaminosas, mentira, trapaça, você gosta de trapacear ainda e você diz que é um cristão, você já viu como você é? Você vai vender o carro, você tampa o lugar podre, lugar amassado, ó, bonito o carro, ó. Você trapaça. Um cristão não faz isso. Uma pessoa cristã, ele chega e fala, olha, tá amassado aqui, tá estragado aqui, ó, o motor tá querendo fundir. E você, ó, o motor desse carro tá adulterado, eu comprei, tô lutando para arrumar. O cristão, ele faz isso, filho. O cristão não engana, não trapaceia ninguém, não, filho, dá prejuízo para ninguém, não. O autêntico cristão, ele é uma bênção. Agora, você ainda tem prazer nas atitudes pecaminosas. Você simplesmente tem um marketing de cristão. Simplesmente você carrega a marca e o diabo está rindo de você e dizendo o seguinte, vê o que eu vou arrumar para cima dele agora semana que vem. E ele vai arrumando, filho. Tudo que você põe a mão não dá certo. Tudo que você começa, você não termina. Seu sistema morológico está defasado consigo mesmo, está a alta, baixa estima, está lá embaixo, meu irmão. Entendeu? Você está uma pessoa que não tem mais que caminho pegar, filho. E aí, o pior, que aí as igrejas, filho, agora por favor, eu estou falando de igrejas, eu não estou falando da igreja de Cristo. Aí ela quer aproveitar esse momento para fazer um negócio. Você vai lá e dá um dinheiro, eles dizendo que vão resolver o problema. Ora, se dinheiro resolvesse o problema, Jesus não teria nascido num estábulo. Ele era dono do mundo, olha. Ele era dono do mundo. Preste atenção, como é que funciona essa questão? Essa questão onerosa que está se pesando, esse custo alto que está se pesando dentro do meio evangélico.
Presta atenção, meu filho. Se eu tiver que pagar para receber um milagre, eu não quero. Eu não quero. Porque, então eu prefiro pagar um médico. Porque pelo menos eu tenho consciência de que eu estou fazendo certo. Se eu tiver que ir numa igreja levar uma oferta, então presta atenção. Esses dias eu fui orar numa casa, aí a pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero dar uma oferta na igreja lá por esse milagre alcançado. Eu falei, negativo. Negativo, filho. Eu não posso aceitar. Filho, isso é uma questão pessoal entre você e Deus. Você não precisa falar isso para mim. Porque se eu falar para você, é isso mesmo, tá, leva lá na igreja. Eu estou negociando com Deus, filho. Sabe, eu me lembro uma época em que eu fui assumir uma igreja e quando eu fui visitar um irmão no sítio, chegou lá, o irmão falou, pastor, foi bom o senhor ter vindo, filho. Eu falei, abençoado, meu irmão. O que foi? Tudo certinho, tudo na paz? Ele falou, não, tá tudo na paz. Aí conversamos, oramos, ele fez um café, tomamos um café, ele falou, meu filho, agora prepara lá a leitoa lá, que é o dízimo que o pastor vai levar, prepara lá o saco de arroz que o pastor vai levar, prepara lá também aqueles 3 frangos, tudo aquilo é dízimo, vai levar, o pastor vai levar agora. Eu falei, pera um pouquinho, meu irmão, pera um pouquinho. Meu irmão, eu não tenho como registrar no livro da igreja um porco, 3 frangos e um saco de arroz. Eu não tenho como registrar isso lá. Então, eu não posso comer esse dízimo seu, filho. Isso aí, não é do Senhor isso aí? Como é que eu vou comer esse trem, filho? Então, presta atenção, meu irmão. Então, uma pessoa nascida de Deus, meu filho, ela vai ter que praticar as obras de Deus, filho. Jesus fez isso, filho. Jesus falou que quando você chegasse num lugar para pregar, você não levasse carteira, você não levava alforje, né? Você não levava um lugar para pôr dinheiro, filho. Jesus tratou disso, filho. O homem de Deus, olha, eu posso amanhã fazer uma casa de ouro, mas eu ganhei com o suor do meu rosto, eu trabalhei, eu fiz com o suor do meu rosto. E isso tem bênção, filho. Mas de dinheiro de igreja não, filho. Isso aí é ilícito, não tem como, filho. Não funciona, não é assim. Então, meu filho, aquele irmão falou, mas eu faço isso há tantos anos. Eu falei, então, você é um dizimista anônimo. Ninguém sabe que você é anônimo. E existe um fisco do Estado que eu tenho que levar isso aqui para dentro do Estado, eu tenho que prestar conta ao Estado. Então, meu filho, como é que fica lá? Eu levo lá, eu escrevo lá que você está me dando 3 frangos, um porco. Meu irmão, isso vai dar cadeia para mim, meu irmão. Então, isso não funciona, não é assim, as coisas certas. E como é que eu faço? Então, eu falei, então você vende o porco, vende os frangos, vende o arroz, que é dízimo, e leva lá na igreja, filho, entrega lá, filho. Porque o dízimo eu não tenho que buscar na sua casa. O dízimo, meu irmão, eu não passo lá na sua casa para buscar, para bater lá e falar, eu vim buscar o dízimo. Porque isso é um fator de pessoas não convertidas. Jesus, quando ele falou com Nicodemo sobre o novo nascimento, ele tratou um negócio muito claro, você é um mestre de Israel. E o que vocês estão fazendo está errado. Olha, o novo nascimento é nascer da água e do Espírito. É ser uma pessoa diferente do que você já foi. É ser uma pessoa transformada. É não ser mais essa pessoa que você tem sido. Tá aí, você tá vendo aqui escondido falar comigo, rapaz? Você tá com medo do quê, filho? Se você tem uma consciência que eu sou de Deus, por que você não enfrentou todo esse povo aí e veio aqui de cara limpa? Você vem aqui de noite encontrar comigo? São essas duras realidades que pesam sobre nós, filho. Então, meus filhos, muitas das vezes as pessoas hoje, por exemplo, nós tivemos sexta-feira muitas famílias que foram lá para ouvir a palavra. Então eu espero que hoje você volte lá, porque hoje nós vamos falar sobre as bênçãos por você ter rejeitado a tradição de erros dos nossos pais. O fracasso que os nossos avós fizeram, se você aceitou essa palavra, você agora tem bênção para receber. E está aqui na Bíblia. Nós vamos ler ela para você, ela está aqui, simplesmente ler. E elas vão te alcançar. E quanto mais você correr, mais elas correm para te alcançar. Porque elas são nossas, para aquelas pessoas que nasceram de novo. O que é nascer da água, pastor? Nascer da água é você nascer dessa palavra. Essa palavra ter um poder infindo sobre você. Ela começa a te transformar de dentro para fora. Sabe, é interessante o jejum, né? Muitas pessoas pensam que jejum, por exemplo, é uma penitência, é um flagelamento do corpo. Não, senhores. O jejum, pode ver lá em Números, ele é o flagelamento da alma, do sentimento. Sabe por que as pessoas precisam fazer o jejum, mas não é aquele jejum maluco, doido, filho. Não é aquilo não, filho. Vou jejuar 40 dias. Você é maluco, meu filho? Outras coisas que pessoas fazem, já vi pessoas falar, eu estou jejuando, estou fazendo jejum de palavras.
Onde você acha isso na Bíblia, filho? Isso é coisa de invenção da cabeça dos outros, filho. Ah, eu vou fazer jejum de carne. Ah, tá bom. Você vai fazer jejum de carne por quê? Você está preso numa Babilônia? O rei Nabucodonosor levou você cativo? Daniel comeu legumes porque os legumes não passavam pelo sacrifício da idolatria, filho. O resto passava. Ele pegou e foi comer legumes, filho. Por favor, filho, vamos ter a cabeça. Aí depois o povo fala que os crentes atrapalhados, os evangélicos atrapalhados. Porque umas atrapalhadas dessas, não sei onde que essas pessoas aprendem. Ah, eu vou jejuar agora, vou tomar leite e suco de laranja só. Não, você não está jejuando não, meu. Jejum, pode ver lá, meu irmão. Jejum é abstinência total. Por que o jejum ele tem poder sobre a vida das pessoas? Porque se você conseguir dominar o seu corpo, filho, você domina também as suas palavras, seu pensamento, seu olhar. Você domina você todo. Se você conseguir dominar o estômago, meu irmão, você domina seu corpo inteiro. E quando eu estou jejuando, eu estou dizendo a essa carne, enfraqueça, para que o espírito se fortaleça. Agora é curioso, né? Quando é que o diabo apareceu para Jesus? Quando ele foi entregar o jejum. Por quê? Por quê? Porque ele queria que fosse para ele. É isso aí, meu filho. Olha, vocês disseram, eu acho muito fácil jejuar, meu irmão. Difícil é a hora que você vai entregar, meu irmão. Meu irmão, mas aparece tanta confusão, é tanto capeta perturbando em volta, meu irmão. É tanto demônio tentando tirar você do sério, meu irmão. Então, meu irmão, a hora que você for entregar o jejum, você está dizendo à sua carne o seguinte, eu te venci, carne. Espírito, tem a vida dentro de mim. E o Espírito Santo toma o nosso espírito e ele vai se enriquecendo. Isso é processo do novo nascimento. Quando nós não conseguimos mortificar as atitudes dessa carne, temos que entrar pelo jejum. E o jejum basta ser uma vez na semana, uma vez no mês. Não precisa muito não, filho. Uma vez no mês. Pega lá uma vez no mês, deita, fala, ó, tô jejuando. Carne, vou te dar uma surra em você, carne. Ó, minha esposa, quando ela compra bife lá muito duro no açougue, ela vem em casa, meu filho, e ela põe na pia, pega o martelo e essa carne, meu filho, para maciar ela, filho. E a palavra de Deus diz que isso aqui é o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é o martelo contra essa carne, meu irmão. Não deu, parta para o jejum, filho. Enfia a cara no jejum, filho. Vai jejuar, filho. Agora, jejum aí de 10 dias, uma semana. Você é doido, você é maluco, meu filho. Para com isso. Aqueles homens lá tinham uma vocação, tinham uma chamada, tinha um ministério já em cima deles. Eu e você não recebemos isso não, filho. Então, meu irmão, você vai lá, faça no mês. Ó, eu vou deitar, senhor, amanhã eu não vou comer. E você fala, ó, carne, quietinha aí, quietinha aí, carne. Te domino. Ó, aqui você não manda mais não, filha. Aqui é o Espírito que vai mandar agora. Eu tô lendo a palavra, essa água tem me lavado, eu tenho reconhecido os meus erros, eu tenho reconhecido minhas atitudes pecaminosas, eu sei que eu sou um homem pecador, eu sei onde eu estava errando, e ó, inimigo, você não vai ter mais poder sobre a minha vida. Tudo que eu colocar a mão vai começar a ser abençoado. Tudo que eu colocar a mão vai ser agora abençoado. Tudo que eu intentar fazer terá a bênção de Deus, porque eu sou uma pessoa nascida de novo. Sou uma pessoa transformada. E aí você jejum, a hora de você entregar, filho, meu filho, fique esperto, filho. Fique esperto. Filho. Mulher vem falar na cabeça, mas fala. Meu filho do céu, não brinca não. Que não seja dia de jogo do seu time, meu filho. Que não seja dia do jogo dele, filho. Entendeu? Que é outro problemão também, meu filho. Presta atenção, meu filho. Se for possível, entregue esse jejum trancado num quarto, meu irmão. E outro detalhe importantíssimo para o diabo não te pegar no jejum. Para provar que você nasceu de novo, que você mortificou a carne. Você vai lá para a cozinha, faz um copinho de chá com um pãozinho, umas torradas, umas 2, 3 torradas, e passa pro papinho, filho, quietinho, agradece a Deus, e vai embora, filho, continua, viu? Aí, se for, você entregou lá pelas 6 horas da tarde, 18 horas, aí depois você vai lá, come mais um pouquinho na hora de deitar, e deita e vai dormir. Porque se você for com aquele boi, né, que prende ele o dia inteiro, deixa ele sem comida, a hora que abre o bicho sai arrancando até capim do chão e vai comendo com raiz e tudo. Então isso é glutonaria. A sua carne te venceu novamente. Você não venceu a carne, filho. Porque nós só vencemos a carne quando nós dominamos ela e ela fica regimentada ao domínio do nosso espírito. Porque o espírito começa a ter vida dentro de nós. O novo nascimento, o Espírito de Deus tem que começar a te dominar.
Por isso que Jesus ele trata aqui do Espírito com Nicodemos. Nicodemos, a pessoa nascida de Deus é como o vento. Ele falou da questão pneumática. Sabe o que é a questão pneumática? É movido por vento. Entendeu, filho? Então ele disse para ele, Nicodemos, se você nascer da água e do Espírito, você vira pneumático. Você é induzido pelo botão pneumático de Deus. Ele te manda, você vai. Ele aperta, você vai. Olha o vento, você ouve o ruído dele, mas você não vê ele. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ele vai por caminhos que para as pessoas é loucura. É doidice o que essa pessoa está fazendo, mas é o pneumático de Deus que está dirigindo ele, porque agora ele é nascido do Espírito. Sua carne não tem mais domínio sobre a sua vida. Ele não é meramente um crente que senta na igreja, viu? E fica lá. Vou voltar aqui um pouquinho mais com você. Observa bem. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo? Meu filhinho, você não gosta de ir no culto, filho. Você vai uma vez por semana um culto enxaguado, meu filho. Aquele culto enxaguado você vai, filho. Você vai sem vontade, filho. E ainda sai reclamando do jeito que foi o culto. Porque você não é nascido de novo. Você não tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Ah, pastor, meu irmão, se você não está ouvindo a palavra de Deus, isso é problema seu, filho. Mas um culto, olha, uma das preocupações maiores que eu tenho com os cultos de nossa comunidade é exatamente ter pelo menos 40 minutos, 45 minutos para pregar a palavra. Não pode, meu irmão. Tem culto, meu irmão. Meu irmão, é 50 louvor, filho. E isso aqui, igual dizia lá o Chico City, meu salário, salário de Deus, o pão de Deus, é uma migalhinha, filho. Não, filho. A bênção de Deus está na palavra. O louvor é para mexer com a nossa alma, com o nosso sentimento, filho. Então canta aquele louvor, você chora, você fala, nossa, eu estou sofrendo aquela música, né? É um louvor bonito, meu. Então, alma cansada, não desespere, espera em Deus. Aí você chora, filho. Você fala, eu estou cansado, eu estou fadido. Ele está te preparando, o louvor está te preparando para você ouvir a palavra. A hora que vem a palavra, aí é o pão que desceu do céu. É o pão que vai alimentar, meu irmão, seu espírito e vai enfraquecer essa carne. Olha como você é, filho. Você senta no banco da igreja, parece que tem prego, filho. Você parece que fica dançando no banco, meu filho. Tá doido, que trem doido, meu irmão. Não presta atenção. Dorme no culto. Dorme no culto, meu filho. O que é isso? A carne. Ela não deixa o seu espírito vivificar, filho. Não deixa, filho. Se torna fadonho, cansativo o culto. Então, meu filho, a pessoa que é nascida de novo, ela começa com um diálogo com Deus. Ela começa uma busca agora de bênção, filho. Ela começa uma busca de transformação interior. Aquilo que eu mais detestava, né? Aquilo que eu mais detestava era igreja. Ela sentar numa igreja, assistir um culto, ouvir uma pessoa pregar. Gente, eu detestava aquilo, filho. Hoje eu amo fazer isso. Por quê? Porque converteu-se. Mudou a vida. Esse é o sinal que eu sou convertido. Esse é o sinal que você é uma pessoa convertida. Né? Agora, também não pode, né? Você fala, nossa, eu gosto de ir na igreja, porque pelo menos na igreja, meus pais não estão brigando comigo, ninguém está falando na minha cabeça. Lá tem gente falando na sua cabeça, o pregador, filho. A palavra de Deus tem que estar falando, batendo na sua cabeça. Ela é um martelo, viado. Ela é um martelo, filhinho. Tem que bater. Vai batendo, vai batendo. Até que cai a ficha, filho. Então, muitas das vezes, nós falamos assim, não, eu sou evangélico. Tá, você é evangélico. Você faz tudo que uma pessoa não evangélica faz. Você mente, você engana, você tem prazer em mentira, você tem prazer na desgraça alheia. Olha, você quer saber verdadeiramente se você é uma pessoa cristã? Uma pessoa que não gosta de você, é antipática, porque tem pessoas seguintes, meu irmão, que olha na gente, ele julga a gente pelo que ele está vendo. Hoje tem muitos vídeos aí que tratam desse assunto da discriminação, né? Pessoas que olham para o outro e julgam ela. Tem muito vídeo na internet hoje sobre isso aí. Eu às vezes passo lá, olho assim e falo, que bonito isso aqui, interessante, isso aqui é muito bom. Né? Deve usar esse caminho para isso mesmo. Você já notou que existem pessoas que não gostam de você? Você nunca fez nada de mal para ela.
mas ela não gosta de você. Existem pessoas que errou com você e têm ódio de você. Tá, tudo bem. Vamos saber se você é convertido? Você de repente passa num lugar e vê essa pessoa sofrendo, passando uma vergonha, um vexame, passando uma necessidade. Esses dias agora eu fiquei sabendo que uma pessoa aí que, olha, vou te contar, me deu um trabalhão, filho. E agora esses dias estava aí com um problemão na sua vida. Entrei pro quarto, orei por ela e chorei por ela, filho. Porque eu devo amar essas pessoas, filho. Você tem que amar essas pessoas, filho. Porque você é convertido, você é regenerado, você é transformado. Agora, se você acha bom que essa pessoa, que o teu inimigo, a pessoa que se opõe contra você está passando mal, você fala lá, Deus pesando a mão. Que Deus pesando a mão, meu filho? Deus está experimentando é você, rapaz. Deus está testando é eu e você. Deus está querendo saber exatamente, sabe o quê? Que nós chegamos a uma conclusão. Eu não presto. Eu sou ruim. Eu sou mau. Porque Deus já tem uma concepção formada de mim e de você. Ele é presciente, meu filho. Ele sabe o que nós pensamos. Você está pensando que quando Deus me põe numa cama, deitado e impossibilitado de andar, você pensa que Deus está me testando? Não. Ele está testando é eu mesmo, meu filho. Quero ver se o Silas, o que ele vai aprender com isso? Quando acontece uma coisa ruim na minha vida, uma administração errada, uma atitude errada, ô Silas, peraí, Silas, como é que é esse negócio? O que você vai aprender disso, Silas? Então, meu irmão, é muito chato isso, mas nós precisamos aprender, filho. E eu estou aqui pregando para você esta palavra para você entender isso, filho. Que Deus, Ele já te conhece. Ele sabe das minhas falibilidades, das minhas falcatruas, dos meus erros, das minhas mazelas. Ele já sabe, filho. Agora, é importante que eu e você começamos a reconhecer e ser trabalhado de dentro para fora, porque senão nós não vamos conseguir, meu filho. Nós não vamos conseguir. Meramente nós somos pessoas que estamos fazendo parte, envolvida num grupo de pessoas, mas nós não somos daquele grupo. Estamos lá. Eu sempre brinco, às vezes na igreja eu digo, olha, se você enfiar a mão dentro de uma lata de biscoito e achar um rato, ele não é biscoito, filho. Não coma ele. Você vai dar uma mordida num rato. Então, filho, nós estamos reunidos, mas não estamos envolvidos. Porque reunidos nós podemos estar, mas nós não estamos resolvidos naquilo que nós estamos buscando. E nós estamos recebendo o quê? O mal. Porque nós estamos conhecendo a oportunidade de ver a verdade e não estamos na prática dela. Aí as coisas começam a complicar na nossa vida, filho. Então, uma sexta-feira como essa, você não pode ter medo dela, filho. Não pode. Não adianta você ter medo dela, filho. Porque não adianta também você estar na igreja por medo de ir ao inferno. Você tem que estar numa igreja, trabalhando na sua vida, para você ter prazer, como disse o salmista e o Salmo 1, prazer na lei do Senhor. O pecador não tem prazer na lei do Senhor. Tem pessoas que talvez estão ouvindo o que eu estou falando aqui, talvez até já saiu da sala, foi embora. Como se não vou ouvir isso aí não. Por quê? Não quer ouvir a verdade, filho. Não quer a mudança de vida. E aí, vai fazer o quê? Deus não arromba coração, Deus não estoura a porta para entrar, filho. Quem estoura a porta para entrar é o diabo. Então segue essa pessoa o seu caminho. Agora, Deus a cada um ele vai dar a oportunidade de uma escolha, de um novo processo. Então, quando Nicodemos, ele faz essas colocações com Jesus, Jesus começa a falar para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, você está numa religião, filho, ultrapassada, quebrada e falida. Vocês estão negociando com Deus. Lá vocês vendem o cordeiro, lá vocês vendem caro o cordeiro. Lá vocês vendem, meu filho, as indulgências da igreja. Lá vocês cobram tudo, filho. Tudo que os penitentes chegam lá, vocês cobram. Olha, não se compra as coisas eternas de Deus. Para que você possa fazer parte do reino de Deus, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Aí Nicodemos pensa que é voltar no ventre. Não, filho. É você odiar as coisas que você tinha prazer em fazer, que eram pecados para Deus. Por exemplo, você gosta de pescar? Que bênção, né? É só não fazer igual o irmão lá, né? O pastor pregando e falando o erro das pessoas. E ele, fala mesmo, Deus! Acho que ele era meio artista. Ah, pois fala mesmo, Senhor! Fala mesmo, Deus grande! De repente o pastor falou assim, essas pessoas que deixam o culto para ir pescar, ele, opa! A boquinha tá cortando pro meu lado! É, meu irmão, então não, meu filho, o evangelho tem que falar com todos nós, filho. Ele tem que tratar com todo mundo, meu filho. Agora, a partir do momento que eu não tenho mais prazer na lei do Senhor, a partir que eu não tenho mais prazer nas coisas de Deus, complicou, filho. Nós vamos orar agora, eu quero abençoar a sua vida.
Oh, meu grande Deus, venha sobre estas vidas onde a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Pai, esses corações, Jesus, que precisam ser trabalhados, ministra sobre eles. Dai a luz e a graça. Salva, Jesus, transformando essas vidas. Que nós consigamos ter prazer, Senhor, na Tua palavra, no Teu Evangelho, nos Teus feitos, Senhor. E repudiar as nossas atitudes pecaminosas que te desagradam, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, a mudar as nossas vidas. Ajudai-nos a ser pessoas transformadas, Jesus. Abençoa esta cidade, cada um de nós, Senhor. Dê-nos uma noite de bênção e um grande culto ali na igreja, no nome de Jesus. Amém, amém. Olha, estendo aqui meu convite mais uma vez. Espero você hoje ali, o culto da família, onde nós estaremos falando sobre as bênçãos de Deus que nos aguarda, tanto no Velho Testamento como no Novo. Te espero lá. Será uma palavra abençoada e depois estaremos orando com imposição de mãos. Vá com a sua família. Se não puder, vai você. Também domingo nós estamos com a Escola Dominical Estudo de Escatologia, ensinando o Apocalipse. E também teremos uma feijoada lá, um almoço, R$10 o almoço, estamos lá para ajudar. E aí vamos fazer esse almoço abençoado lá. Esse você pode pagar, filho, porque comida nós temos que pagar, filho. Isso aí não tem jeito não, custa, meu filho. Então esse é para nós, é para esse corpo aqui, filho. Vamos lá. Vai ser uma feijoada abençoada e você vai lá fazer parte, será uma bênção. Te espero lá no nosso grande culto. E que Deus te abençoe, um final de semana de paz e de bênção. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. A paz do Senhor, um abraço, aleluia.